Capítulo 10. Obra missionária na pátria e no estrangeiro. Granville, Austrália, 24 de julho de 1895. O campo de Deus é o mundo. Jesus disse aos seus discípulos: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Lucas 24, verso 47. Pedro disse aos crentes: Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos dos Apóstolos 2, 39. Deus declara: E semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ami direi: Tu és meu povo. E ele dirá: Tu és o meu Deus. Oséias capítulo 2, verso 23. Disse mais: Pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. Deus derramou ricamente de seu Espírito Santo sobre os crentes de Battle Creek. Que uso têm vocês feito dessas bênçãos? Vocês têm agido como fizeram os homens sobre os quais o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste? Então os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. Atos dos Apóstolos 8, verso 4. Tem este fruto sido visto em Battle Creek? Foi a igreja ensinada por Deus para saber o seu dever e a refletir a luz que receberam? Uma ilustração da obra que temos a fazer. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 14. O Espírito de Deus estava esperando para iluminar pessoas e convertê-las à verdade. Note quanto esforço foi posto em prática em favor de um só homem, um etíope. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza, pelo deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como uma ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versos de 26 a 40. Na experiência de Filipe e o etíope, é apresentada a obra para a qual Deus chama o seu povo.
O etíope representa uma grande parte da população que precisa de missionários como Filipe, missionários que ouvirão a voz de Deus e irão aonde ele os enviar. Existem no mundo os que estão lendo as Escrituras, mas que não conseguem entender a sua importância. São necessários homens e mulheres que possuem conhecimento de Deus para explicar a palavra a essas pessoas. Obra negligenciada. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote e o levita olharam para o homem que tinha sido roubado e ferido, mas não parecia a eles conveniente ajudá-lo, porque ele se encontrava desamparado e abandonado, muito necessitado de ajuda. O sacerdote e o levita representam a muitos de Battle Creek. Poderão ser salvas muitas pessoas se o campo sulista receber apenas uma pequena parte dos meios descontroladamente gastos em Battle Creek. A herança do Senhor tem sido estranhamente negligenciada, e Deus julgará seu povo por esse procedimento. Orgulho e amor à exibição estão sendo satisfeitos através das vantagens acumuladas, enquanto campos novos são deixados intactos. A repreensão de Deus está sobre os administradores, em virtude de sua parcialidade e apropriação egoísta dos bens disponibilizados por Deus. Algo foi realizado em missões estrangeiras e alguma coisa nas missões domésticas, mas muito território foi deixado sem trabalhar. A obra está por demais centralizada. Os interesses em Battle Creek estão superdimensionados. Isso significa que são roubadas aquelas outras porções do campo, das instalações que deveriam ter tido. Os investimentos cada vez maiores para construir e ampliar os edifícios, que reúnem e mantêm juntas tantas pessoas em Battle Creek, não estão de acordo com o plano de Deus, mas em direta oposição a seu plano. Tem-se insistido nas grandes vantagens de haver tantas instituições tão próximas, que elas seriam uma força umas às outras e poderiam fornecer ajuda aos que estivessem buscando educação e emprego. E isso está de acordo com o raciocínio humano. Pode-se admitir que, de um ponto de vista humano, muitas vantagens são obtidas aglomerando tantas responsabilidades em Battle Creek, mas a visão precisa ser ampliada. Esses investimentos precisam ser fracionados em muitas partes, para que o trabalho possa começar em cidades em que será necessário criar centros de interesse. Devem ser erguidos edifícios e responsabilidades centralizadas em muitas localidades que são agora roubadas do vital interesse espiritual para inchar o já excessivo acúmulo em Battle Creek. O Senhor não é glorificado por uma tal administração por parte dos que estão em posições de responsabilidade. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2, verso 14. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. João capítulo 17, verso 3. A salvação dos pagãos é um assunto que deve motivar o interesse de cristãos há muito tempo, e nada é mais justo que levar a luz a todas essas regiões. Mas o trabalho missionário doméstico é igualmente necessário. Os pagãos estão ficando dentro de nossos limites. A ignorância se localiza até mesmo junto da sombra de nossas casas. Algo está sendo feito em favor dos negros, mas isso é algo próximo a nada, comparado com o que outros já receberam em termos de conhecimento da verdade e que tiveram oportunidades inumeráveis, mas não apreciaram suas vantagens. Para esses que não conhecem a verdade, deve o amor de Jesus ser apresentado, e ele atuará como levedura para a transformação do caráter. O que estamos fazendo nós em favor do campo sulista? Tenho ansiosamente esperado que algum plano seja estabelecido para resgatar os pecadores negligenciados daquele campo, mas não vejo uma disposição ou uma resolução para se fazer alguma coisa. Talvez tenha sido planejado algo que eu não tenha visto. Assim espero, e glória seja dada ao Senhor se for assim. Mas embora durante anos nosso dever tenha sido apresentado de uma maneira decidida, ainda assim o campo sulista só foi tocado com as pontas de nossos dedos. Sinto-me agora profundamente impressionada ao trazer novamente diante de você essa porção negligenciada da vinha de Deus.
Esse assunto é trazido vez após outra diante de mim. Fui despertada durante as horas da noite e a ordem veio: escreve as coisas que revelei a você. Quer os homens atendam, quer deixem de atender.